Era uma vez um homem velho e uma mulher velha, e eles não tinham filhos, disse Claudiana tristemente enquanto lavava a louça após celebrar seu aniversário de 35 anos. Vamos lá, Claudiana, ainda somos jovens. Sérgio tentou acalmar sua esposa com uma voz alegre enquanto enxugava os pratos ao lado dela. A mulher sorriu e de repente perguntou seriamente: Você não se arrepende de estar comigo? Talvez você pudesse ter tido filhos com outra pessoa. Mas eu não me arrependo nem um pouco, Sérgio disse firmemente. Nossa vida não piorou, piorou? Dizem que o primeiro filho é a primeira briga, mas não temos filhos, então não houve brigas. Isso é uma coisa ruim? Claro que é, Claudiana concordou. Ela não queria discutir com seu marido sobre isso, especialmente porque já haviam aceitado há muito tempo o fato de que não teriam filhos. Nunca sequer consideraram se separar por causa disso e, agora, quase 15 anos após o casamento, esse pensamento estava ainda mais distante. No entanto, à medida que envelheciam, ambos começaram a ter pensamentos secretos sobre a possibilidade de solidão. Seus pais haviam falecido, e não tinham irmãos, então, se um dos cônjuges perdesse o outro, ficariam completamente sozinhos no mundo. Contudo, eles não falavam sobre isso em voz alta. Por que se preocupar antes da hora? Pouco tempo depois daquela conversa, Claudiana começou a se sentir mal e ficou preocupada. Não tinha dores específicas, mas tudo parecia diferente de alguma forma. Sentia-se cansada rapidamente, tinha sonolência inexplicável, pernas inchadas e falta de apetite. E se algo terrível tivesse acontecido? Como Sérgio iria lidar sozinho? Ela foi ao médico, que pediu vários exames e encaminhou para outros especialistas. Estranhamente, os médicos não encontraram nenhuma normalidade, mas sua condição não melhorava. No início, Claudiana escondeu suas doenças e visitas aos médicos do marido, mas eventualmente não aguentou mais e contou a verdade para ele. Eu não sei o que está errado. Estou realmente com medo de ir aos médicos. Todos dizem que está tudo bem, mas eu sinto que algo está errado. Só falta ir ao ginecologista, que com certeza encontrará alguma anomalia. Ou talvez adiar a visita. Acontece que as pessoas ficam doentes e depois tudo passa. Talvez eu esteja apenas cansada. Não diga isso, por favor. Você literalmente morria toda vez que pegava um resfriado, e agora está dizendo que vai passar sozinho? Querida, não estamos ficando mais jovens. As mulheres, dizem, podem passar por várias doenças na menopausa. Talvez seja isso, você deveria ver um médico e ver se eles te prescrevem algum medicamento. Sim, ouça, você provavelmente está certo. Não tinha pensado nisso, faz sentido, concordou Claudiana, cujo humor estava realmente instável devido aos problemas de saúde. De vez em quando, ela queria chorar. Tendo acalmado sua esposa, Sérgio foi com ela ao médico, dizendo que esperaria perto da clínica. Ele não a reconheceu quando ela saiu, ela parecia tão surpresa e iluminada. O que foi? O que o médico disse? Ele perguntou. Bem, ele disse que em 6 meses nossa menopausa vai nascer, Claudiana respondeu com um largo sorriso. Quem vai nascer? Sérgio não entendeu imediatamente. Um bebê vai nascer, Sérgio. Estou grávida, você pode imaginar? Como se não acreditando em suas próprias palavras, Claudiana respondeu, e lágrimas correram por suas bochechas. Sério? Sério? Sérgio perguntou, perplexo, sem saber se alegrava ou se assustava com a notícia. Bem, é um bom motivo para brincar. Estou falando sério. Eu disse ao médico que provavelmente estava passando pela menopausa. Ela riu e disse, menopausa? Você está grávida de 12 semanas, talvez mais. Eu não acreditei nela, e ela me disse que o assunto é seu, claro, mas você vai precisar se cuidar,
porque o bebê vai nascer, independentemente da sua crença. E ela estava rindo de mim, e eu estou aqui rindo e chorando também. O que é isso, Sérgio? Faz 15 anos que não sonhamos com algo assim. Aceitamos que Deus não nos deu isso, e agora esta notícia? Claudiana, você está brincando? Sérgio ainda não podia acreditar. Pare de brincar, é verdade? Se for verdade e você estiver certa, não somos um homem velho e uma mulher velha, somos pais jovens. Quando o casal caminhou para casa, de fora pareciam jovens apaixonados, talvez até um pouco embriagados. Eles riam, se abraçavam, conversavam, estavam felizes. Ao se aproximarem de casa, Sérgio se recuperou e gentilmente tomou sua esposa pelo braço. Tudo bem, Claudiana, mas você deve se cuidar muito bem. Como você está se sentindo? E, afinal, o que o médico disse sobre o que você pode comer, beber, como se comportar em geral? O médico disse que está tudo bem. Agora vou ter que visitá-la regularmente, fazer exames, passar por todos os procedimentos que forem prescritos. É como qualquer outra gravidez, nada especial. Não sou uma alienígena, então não há nada de incomum na minha condição. Tenho todas as chances de ter um bebê aos 40 anos. Claro que não me sinto muito bem, mas muitas grávidas se sentem assim, talvez até pior, não sei. Mas, por mais que Claudiana tentasse se animar, não se sentia muito bem. Os médicos a tranquilizaram dizendo que era natural, e quando, após o ultrassom, descobriu-se que ela estava esperando gêmeos, tudo ficou claro. Seu corpo não é tão saudável quanto na sua juventude. Você está dando à luz pela primeira vez e ainda gêmeos, então todos os seus males são bastante naturais e não requerem nenhuma intervenção médica. Apenas cuide de si mesma, descanse mais e, se possível, caminhe ao ar livre. Era compreensível que isso não fizesse a pobre mulher se sentir melhor, e nem seu marido. Sérgio sofria quase tanto quanto sua esposa, agonizando com o fato de que não podia fazer nada para ajudar. Eles não eram ricos, mas, pelo bem de sua amada esposa, que estava prestes a dar à luz 2 bebês de uma vez, ele estava pronto para fazer qualquer coisa. Mas Claudiana entendia perfeitamente bem que sua condição só melhoraria com o parto, então não fazia exigências especiais e também não tinha forças para isso. E os amigos de Sérgio até o provocavam um pouco. Acho que você está lidando com a gravidez pior do que sua esposa. Você emagreceu, está exausto. Os médicos estão cuidando dela, e li que filhos tardios são os mais bem-sucedidos. Mas, infelizmente, ninguém percebeu que Sérgio estava mais preocupado porque sua esposa estava tendo dificuldades e ele não podia ajudá-la. E logo, para a alegria de todos, chegou o dia em que os gêmeos nasceram, encantadoras e saudáveis meninas. Os pais estavam radiantes. É por isso que esperaram tanto, pelo privilégio de se tornarem pai e mãe de 2 meninas tão maravilhosas. Eles as nomearam em homenagem aos pais, que nunca conheceram os netos. Marina e Alice cresceram sem problemas. Eram saudáveis e inteligentes, justificando seu status de crianças tardias e muito promissoras. Elas se pareciam muito, mas diferiam em caráter e hobbies. Alice era uma menina quieta que amava animais e sonhava em se tornar veterinária, enquanto Marina, mais animada e sociável, praticava ginástica e não tinha pressa em escolher uma profissão. Apesar de todas essas diferenças, as irmãs se davam muito bem e seus pais não se lembravam de um momento em que as meninas lhes causaram problemas em casa. Elas se saiam bem na escola, eram educadas e ativas, e ajudavam a mãe nas tarefas domésticas de bom grado. Se alguma coisa preocupava seus pais, era a própria idade. Ah, seria bom ser uma mãe jovem, Claudiana às vezes suspirava. A idade realmente se faz sentir. Não posso correr e brincar com minhas filhas como outras mães, e sempre tenho medo de que alguém pergunte quem eu sou para elas, sua mãe ou sua avó. Então,
Preciso parecer mais jovem o tempo todo, mas não sei se consigo acompanhar ou não. Quantos anos você acha que eu tenho, querido? Você não parece ser a irmã mais velha de nossas filhas. Eu pareço mais um avô, mas isso não me incomoda muito. Bem, eu não vou pintar meu cabelo ou meus olhos. Prefiro parecer um avô do que um palhaço, respondeu Sérgio e abraçou sua esposa apertado. Mas a esposa tinha outro motivo para se preocupar. E dizem que filhos tardios se tornam órfãos cedo. Pense nisso, quando elas tiverem 20 anos, já estaremos na 7ª década. Pare com isso, Claudiana, isso é ridículo. Honestamente, você acha que nossas filhas nos amariam menos se tivéssemos outra aparência? Elas já disseram que você não é jovem o suficiente para ser mãe delas. E não acho que devemos prestar atenção à opinião dos outros. Além disso, nunca ouvi ninguém nos chamar de velhos, muito menos você. Sim, somos praticamente da mesma idade, e todos pensam que me casei com uma garota jovem. Ah, são todos os seus elogios, a esposa acenou com a mão, ainda lisonjeada pelas palavras de Sérgio. É melhor dar elogios do que fazer previsões como essas. Você está nos enterrando e depois nos considerando velhos decrépitos. Querido, viva em paz, estamos saudáveis. Claro que não somos jovens, mas também não somos anciãos. Você tem força, tudo está bem, mas por algum motivo tolo você está procurando problemas. Não irrite Deus, seu marido a repreendeu com descontentamento, pois realmente não gostava desse traço no caráter de sua amada. Mas Claudiana era assim. Quando tudo estava indo bem demais, ela começava a temer que logo teriam que pagar por sua boa sorte com alguma desgraça. E, de fato, a desgraça atingiu sua vida, então ela continuava preocupada, não importava o quanto seu marido a repreendesse e nem o quanto se censurasse. Na verdade, sua vida era muito calma. Casaram-se por amor, viveram harmoniosamente, mesmo quando estavam sozinhos. Quando suas filhas nasceram, Claudiana e Sérgio não poderiam estar mais felizes com suas pequenas princesas. E, embora sua situação financeira não fosse a melhor, já que Claudiana não trabalhava mais e dedicava seu tempo às crianças, eles tentavam não negar nada às filhas. Felizmente, as meninas não eram particularmente exigentes. Não tinham tempo para essas coisas, ocupavam-se com seus próprios estudos, sem tempo para frivolidades. Além disso, as irmãs eram melhores amigas uma da outra, não precisavam competir com outras garotas em termos de roupas ou brinquedos. Tinham tudo em comum. No aniversário de 12 anos, Alice de repente pediu um presente especial, um cachorro. Ela vinha falando sobre quanto queria um amigo de 4 patas há muito tempo, mas até então seus pais a desencorajavam. Ela já tinha animais de estimação, hamsters e papagaios, mas seus pais eram persistentes na recusa de ter um cachorro, dizendo que ela deveria esperar. Quando você crescer, definitivamente terá um cachorro, mas por enquanto, você e Marina são jovens. Terão que passear com o cachorro, cuidar dele. Quem vai cuidar dele? Sua mãe? Por um tempo, Alice concordou relutantemente em esperar, mas, na véspera de seu 13º aniversário, durante o verão, a cadela do vizinho deu à luz filhotes. Isso aconteceu na casa de campo deles. Alice viu como os adoráveis filhotes brincavam na propriedade do vizinho e ficou determinada. Declarou que queria um cachorro e que tinha que ser o Alabai. Você está louca, filha? Você realmente quer um Alabai? Eles têm um cachorro desses como guarda, e é uma criatura enorme. Por que precisamos de um cachorro tão grande? Será apenas uma máquina de destruir comida, Sérgio estava horrorizado. E produzirá tanto lixo, ecoou a mãe. Nos sufocará com seu pelo. Você não pode limpar um cachorro assim com um pano depois de um passeio no banho. Não, eu sou fortemente contra isso.
Mas Alice era persistente demais, e logo perceberam que, sem o Alabai, não poderiam voltar para casa naquele verão. Alice jurou que não causariam nenhum incômodo com o cachorro. Honestamente, eu cuidarei dele sozinha. Vou limpar depois dele e fazer tudo. E quanto à comida, não se preocupem, conseguirei um trabalho de meio período. Vou distribuir panfletos, há muitos outros empregos. E quem vai estudar por você? Marina, pelo menos, deveria dizer à sua irmã que isso não é uma boa ideia. Os pais tentaram convencer a outra filha a ficar do lado deles, mas, como de costume, ela ficou do lado da irmã. Não, ter um cachorro grande é ótimo. Ninguém vai nos incomodar, todos vão ficar com inveja. Não é como ter um chihuahua, um cachorro como o Alabai é quase como uma pessoa. Em resumo, na confrontação entre filhos e pais, as meninas venceram, é claro. O vizinho concordou em vender-lhes um filhote. Alice escolheu o que mais gostava e o nomeou Chico. Todos imediatamente se apaixonaram por aquele menininho, que já era do tamanho de uma criança humana. Ele era fofo, peludo, travesso, mas já esperto e bem consciente de que sua principal e única dona era Alice. Ele também amava os outros membros da família, mas Alice era seu ser supremo. Uma vez, quando seu pai a repreendeu severamente, Chico até rosnou ameaçadoramente para ele, embora, em geral, fosse um cachorro muito amigável e incrivelmente fofo. Nenhum transeunte conseguia passar sem ser cativado quando Alice levava seu amiguinho peludo para passear. Já era evidente que ele se tornaria um cachorro enorme. Às vezes, enquanto acariciava o filhote, Claudiana dizia: "Ah, Chico, se ao menos você pudesse ficar para sempre como um ursinho de pelúcia, tão fofo e travesso. Mas você vai crescer e se tornar um bom bezerro, ou até mesmo um touro." Alice cumpriu sua promessa e cuidou muito bem de Chico. Ela treinava com ele, levava-o para passear, ensinava vários truques caninos e até completou um curso para jovens treinadores de cães para educar adequadamente seu amigo peludo. Ela também conseguiu um trabalho de meio período, apesar da desaprovação de seus pais. Claro, eles poderiam sustentar o cachorro, e Alice precisava se concentrar nos estudos. No entanto, ela entendia perfeitamente bem que apoiar Marina e seu companheiro de quatro patas não era fácil para seus pais. Chico tinha um grande apetite e exigia alimentos de alta qualidade para seu bem-estar. Para tornar as coisas mais desafiadoras, Chico crescia muito mais rápido do que as crianças. Outro problema era que logo apenas Alice era capaz de levar Chico para passear. Ele se tornou um cachorro adolescente grande, forte e altamente ativo. Era difícil mantê-lo na coleira, e deixá-lo andar livremente estava fora de questão devido ao medo das pessoas de que um cachorro tão grande pudesse atacá-las. Embora Sérgio e Claudiana ocasionalmente expressassem arrependimento pela escolha de Alice, ela estava satisfeita. "Posso andar à noite agora e ninguém pode me tocar", ela dizia. "Mas por que você precisa vagar pelas ruas à noite?" perguntava seu pai. "É Marina que pegou esse hábito, mas pelo menos ela tem um arco acompanhando-a." De fato, a irmã mais nova de Alice já tinha um admirador aos 16 anos. Eles saíam juntos frequentemente à noite. No entanto, Sérgio e Claudiana não estavam muito preocupados. Conheciam Ivan há muito tempo, ele era um rapaz decente da mesma escola que as irmãs, apenas um ano mais velho e vinha de uma boa família. Os pais de Marina valorizavam uma boa família não em termos de riqueza, mas em termos de serem amigáveis, não alcoólicos e trabalhadores. Portanto, Sérgio e Claudiana não tinham reservas quanto à escolha de Marina para companheiro. Eles estavam mais preocupados com a escolha de Alice. "Que tipo de vida você tem, Alice?" sua mãe perguntava. "Você estuda, trabalha meio período e cuida do seu cachorro. Quando você tem tempo para sair com amigos ou dançar?" "Ah, mãe, você sempre diz a mesma coisa." Outros pais repreendem suas filhas por saírem, mas você quer o contrário para mim.
A propósito, graças a Chico, conheci muitas pessoas interessantes. Nunca estou sozinha quando saio, porque há um grupo de nós, donos de cães, e são todas boas pessoas, porque você não pode ser uma pessoa ruim e ter um cachorro. Então, não se preocupe, eu não preciso sair. Sim, por um lado, isso é uma coisa boa, concordou sua mãe. Mas, por outro lado, você nunca terá uma segunda juventude, e quer gastá-la com um cachorro. Olhe para Marina, ela está tão feliz e radiante. Eu também estou feliz, honestamente, respondeu a filha, abraçando Chico. Olhando para ela, não havia dúvida de que a menina estava feliz, e todas as dúvidas da mãe eram infundadas. Mas qual mãe não se preocupa com seu filho? Espero que não demore muito para minhas filhas terem filhos. É melhor ser pais jovens de qualquer maneira. É bom que Marina se case cedo, pelo menos poderei admirar sua felicidade, se Deus quiser, esperar por netos. Bem, e talvez, vendo sua irmã, Alice também não demore com isso. Afinal, ela socializa muito com as pessoas e é uma garota tão boa e responsável, quem não a amaria? Claudiana ponderava habitualmente sobre o futuro de suas filhas. O tempo passou, e as meninas se formaram com sucesso na escola. Alice se matriculou na faculdade de veterinária, enquanto Marina ainda não conseguia decidir sobre uma profissão e foi para a escola de arte. Seu noivo também se matriculou na faculdade com planos mais definidos. Ambos os pais tiveram que discutir o futuro casamento, pois o jovem casal já havia decidido firmemente se casar. Para onde vocês estão correndo? Suspirava a mãe de Ivan às vezes, mas até seu marido discordava dela. Se eles se amam, por que esperar? Porque alguns dizem que primeiro você precisa curtir a vida, e eles curtem tanto que acabam sozinhos. Não, eles encontraram sua felicidade, deixem que se apeguem a ela. Sim, mas casamentos precoces podem ser frágeis, suspirava a esposa. E quem precisa de casamentos tardios? É assim que as pessoas se acostumam a viver sozinhas, e então você vai chorar tentando casá-los. Não, eles tomaram sua decisão, e é bom. Eles ainda estão estudando, ela discordava. Não vou discutir, mas não quero que algo dê errado na família deles, e não quero ser culpada. Não sou inimiga do meu filho. Os pais de Marina também tinham sentimentos mistos sobre o casamento da filha. Claudiana, conhecida por seu pessimismo, estava particularmente preocupada. No entanto, desta vez, ela conseguiu conter e apenas suspirou. Bem, acho que toda mãe fica triste ao entregar sua filha em casamento, embora não casar seja ainda pior. Estou mais preocupada com você, Alice. Agora você também tem 18 anos e não pensa no seu futuro. Não esteve em um único encontro, Alice. Tudo o que você faz é passar o tempo com Chico. Não sei por que compramos um cachorro para você. Se fosse um cachorro menor, eu sairia com ele, mas não com essa besta. Mãe, decida-se sobre o que você está chateada. Você está chateada porque Marina está se casando ou porque estou solteira? Alice riu com raiva. E confie em mim, Chico não vai interferir na minha vida pessoal. E se você quer que eu saia para encontros, vou começar em breve, então não se preocupe. Temos muitos caras na faculdade de veterinária. Então, não terei tempo de cuidar de Chico, você terá que fazer isso por mim. Não, não. Então não saia com eles ou leve sua besta nos encontros. Aliás, cães são a melhor maneira de verificar pretendentes. Chico não vai deixar qualquer um ficar com você. Claudiana parecia estar brincando, mas ainda havia um pouco de raiva por trás de suas palavras. O que era isso? Cada conversa com sua filha de alguma forma sempre girava em torno do cachorro. Não importava sobre o que falassem, tudo o que ouviam era Chico, Chico. Suponhamos que Alice se case e tenha filhos. O cachorro ainda será sua prioridade?
Mesmo agora, quando ela chega em casa, a primeira coisa que pergunta é o que Chico comeu e como ele se comportou, não como seus pais estão se sentindo ou o que estão fazendo. Mas, em geral, Alice estava bem, então tais pensamentos da mãe eram bastante fugazes. Além disso, ela tinha que pensar sobre sua outra filha, que estava prestes a deixar a casa. Eles poderiam oferecer a ela e a Ivan para morar com eles. Afinal, tinham um apartamento de 4 quartos, então poderiam ter seu próprio quarto, mas o jovem marido provavelmente não gostaria de morar com a sogra, e seu apartamento espaçoso poderia ser apertado para todas as pessoas, além de um cachorro enorme que é quase como uma pessoa. Sem mencionar o fato de que o jovem casal poderia ter um filho em breve, o que a futura avó mais desejava. Claudiana sentia as desvantagens de ser uma mãe tardia com mais frequência. Até a futura cerimônia de casamento de Marina era mais discutida com a irmã do que diretamente com ela. Claro, ela incluía os pais nas discussões, mas quando se tratava de escolher o vestido da noiva ou o local do casamento, a palavra decisiva frequentemente ia para Alice. Não é que Claudiana se sentisse ofendida com isso, ela entendia perfeitamente o motivo. Mas muitas vezes pensava que, se fosse mais jovem, estaria mais envolvida na vida de suas filhas. E quando fosse a vez de Alice se casar, estariam ainda mais velhos. Embora as meninas nunca discutissem a idade dos pais, Claudiana sentia que não estavam na mesma sintonia. Enquanto isso, Alice estava genuinamente feliz por sua irmã e frequentemente cochichava com ela sobre o casamento iminente. As meninas não pretendiam ofender a mãe, e, francamente, não era sobre a idade, mas porque eram melhores amigas, além de irmãs. Diga-me, você realmente ama Ivan tanto assim? Alice perguntou. Claro que sim. Você sabe, quando ele não está por perto, parece que não estou realmente vivendo. Quero que ele esteja sempre ao meu lado, e isso será muito em breve. Eu até pensei em me transferir para a faculdade dele para que pudéssemos estar sempre juntos, mas estaríamos em cursos diferentes, seria muito difícil para mim. Não sou boa em matemática, e você sabe, Alice respondeu. Estar separada, mas sabendo que nos veremos em breve, não é tão ruim. Fico tão feliz quando o vejo, é como se uma lâmpada se acendesse dentro de mim. Isso é ótimo. Gostaria de sentir isso por alguém. Embora você saiba, eu realmente gostei de um garoto no ensino médio. Eu até estava convencida de que estava realmente apaixonada por ele. Pensei que nos casaríamos, mas ele nem sabia disso, não prestava atenção em mim. Alice riu. Mas acabou, você não está mais sofrendo, está? Marina perguntou ansiosamente. Não sofri muito na época, e não sofro muito agora. É engraçado pensar que eu gostava dele, porque agora ele não me parece nada bonito. Gosto de alguns caras na faculdade de veterinária, mas sem nenhuma lâmpada acesa. Algum cara gosta de você? Marina continuava curiosa. Bem, claro que sim. Quando saímos para passear com Chico, há um cara que sempre se junta a nós. Seu nome é Michael, ele mora na casa vizinha. Bem, é óbvio que ele gosta muito de mim. Ele poderia estar com outros caras com seu Husky, mas ainda está comigo e com o Chico, Alice riu novamente. Só que você sabe, ele tem apenas 16 anos, então namoro ou amor estão fora de questão. Mas ainda é interessante falar com ele. Não há pretendentes mais sérios? Sabe, do tipo que te convidaria para sair sem os cães? Digamos que tenho, Alice resmungou. Mas você sabe, não há opções de verdade. Um homem adulto com 2 Dachshunds. Não sei, ele tem cerca de 35 anos, provavelmente, ou mais. Ele até insinuou que seria bom namorar, mas eu dispensei. E outro, com o Border Collie. Você já ouviu? Acho que o nome do cachorro é Sherry. Ele também estava dando em cima de mim, mas você sabe, ele é casado.
Tentei me afastar dele agora. Claro, se ele sair com o cachorro, fico envergonhada de ser vista pela esposa dele. Por que você deveria se envergonhar? Você não estava flertando com ele, estava? Claro que não. Nem sei como fazer isso. Na verdade, não sei se algum dia me casarei. Não sinto vontade. Embora, quando estávamos escolhendo um vestido para você, eu estava procurando um para mim também. Você vai me deixar experimentar o seu ou isso é má sorte? Claro que você pode. Você não é uma estranha, é minha própria irmã. E mais, você é minha gêmea. Nós somos quase uma só, você é meu outro eu, Marina Hill. Ela estava tão feliz na véspera do casamento, tão bonita quando experimentou sua roupa. Ivan parecia ter sentimentos igualmente fortes por sua noiva. Ele também tentava não se separar de Marina por um dia e, a cada encontro, corria para ela como se não a tivesse visto há um ano, mesmo que a separação durasse apenas algumas horas. Era difícil não invejar esse sentimento e desejar o mesmo para si. Ivan era um jovem amoroso, confiável e inteligente. Quando se tornou noivo, amadureceu muito, tornou-se uma pessoa séria, parecia mais um homem do que um garoto. E depois que passou na prova de motorista, seu pai confiou-lhe a direção do carro, o que preocupava a Claudiana um pouco. Sempre que ele e Marina saíam juntos, ela sempre se preocupava. Bem, tudo bem se eles estivessem apenas na cidade, mas eles saem da cidade e na estrada podem acelerar. Ivan não é um motorista experiente, acabou de tirar a carteira. É compreensível que eu esteja preocupada, mas quem não estaria? Ela dizia frequentemente. Enquanto isso, o dia do casamento estava se aproximando rapidamente. Todos já contavam as horas até a cerimônia. Alguns dias antes, os noivos foram ao restaurante escolhido para o banquete. Levaram Alice com eles como a principal consultora. Cuidado, Claudiana lembrou-se. Ela e o marido saíram para ver os jovens saindo e para levar Chico para passear, mas de repente o cachorro começou a se comportar de maneira estranha. Ficou ansioso, choramingou e correu para sua dona. E isso era realmente incomum, porque antes Alice frequentemente saía de casa sem Chico, e ele sempre ficava quieto. Bem, o que é isso, Chico? Eu não vou demorar, voltarei logo, trarei algo gostoso para você. E à noite vamos passear por 2 horas inteiras. Honestamente, você irá ao playground e encontrará seus amigos Wolfie e Richie. Espere um pouco, estaremos de volta em breve. Pai, segure-o bem. Você estragou completamente o cachorro. Não vou passear com ele por horas só para satisfazer suas necessidades. É só não trapacear. À noite, você deveria realmente passear com ele para que ele se canse e durma como uma pedra, ou melhor, um cachorro morto. Alice abraçou seu animal de estimação novamente, fazendo várias promessas, mas não parecia acalmá-lo. Quando ela entrou no carro e acenou para Chico, o cachorro enlouqueceu e correu atrás deles com um longo uivo, fazendo Sérgio lutar para segurar a coleira. O que há de errado? Ele vai me arrastar junto. Que cachorro forte! Vamos para casa, sua dona estará de volta logo. Oh, ela mima o cachorro. Não consigo imaginar o que fará com seus filhos se os mimar assim. Sérgio, eles não deveriam ter saído. O cachorro deve ter sentido algo, Claudiana choramingou de medo. Devemos chamá-los? Devemos trazê-los de volta? Você está bem? Vamos trazê-los de volta então. Vamos deixar o cachorro arruinar os planos deles e os seus. Vamos para casa, Chico. Onde é sua casa? Vamos, vamos. Sérgio, o cachorro só sente falta dela. Partiu meu coração quando ele uivou. Não é um bom sinal. Vamos, Chico. Vamos, querido, não puxe o papai.
você não vai alcançar o carro de qualquer maneira. Logo Alice estará de volta e você vai passear. Oh, não consigo me acalmar. Sinto que algo ruim está por vir, disse a mãe angustiada, quase desmaiando de ansiedade. Enquanto isso, Sérgio continuava tentando persuadi-la. Os cachorros não sentem nada. Fique quieta. Lembre-se, algum de seus presságios ruins se concretizou? Não, nunca. Então acalme-se. Você não está cansada de sempre ver o lado negativo das coisas? Sérgio também estava ansioso por dentro. Ele não sabia por quê, se era por causa do comportamento do cachorro ou da angústia de sua esposa. Principalmente, ele culpava Claudiana por realmente se assustar, o que, por sua vez, o assustava. Certamente era resultado de sua natureza supersticiosa. Ela acredita em todas essas besteiras. Logo começará a procurar videntes para remover maldições ou algo assim, ele pensou com irritação. Em casa, Chico parecia se acalmar, deitando-se em seu lugar, descansando a cabeça nas patas e olhando para o nada. Bem, você vê? Ele está deitado quieto. Não precisa de nada, disse Sérgio, que notou uma grande lágrima rolando do olho do cachorro. E é hora de você se acalmar. Você está se agitando. Tome um comprimido para sua pressão arterial. O que isso tem a ver com isso? Você sabe que qualquer coisa pode acontecer na estrada. O que poderia acontecer? Eles não estão indo para o Polo Norte. É apenas uma viagem curta. Você poderia ter ido com eles, no entanto, porque poderiam extrapolar nos gastos. Você olharia o orçamento. Essa mudança de tópico teve um efeito calmante em Claudiana. Ela começou a falar sobre quanto dinheiro eles haviam economizado. Mas o que faremos se Alice decidir se casar em breve? Vamos, resolveremos. Não acho que ela vá embora tão cedo. Ainda falta 1 ou 2 anos. Vamos economizar. Mal tinham se distraído com conversas sobre negócios quando um longo e arrepiante uivo veio da sala de estar. Chico levantou a cabeça e soltou um uivo desesperado. Claudiana agarrou o coração e, sem dizer uma palavra ao marido, começou a discar os números de telefone de suas filhas. Nenhuma das duas está atendendo, Sérgio, ela disse ao marido, que também a olhava com medo. O que devemos fazer? E então o telefone, que ela ainda segurava na mão, tocou. Claudiana gritou de surpresa e, sem olhar para a tela, jogou o telefone no sofá, como se fosse uma cobra pronta para atacar. Não, ela gritou fracamente. Não vou atender. Ela se aproximou lentamente da porta. Sérgio pegou o telefone que estava tocando, colocou-o no ouvido e ouviu por um longo tempo. Então afundou na cadeira, olhando para sua esposa, que estava paralisada. Seu rosto pálido expressava tanto horror quanto compreensão do que seu marido acabará de ouvir. O carro em que suas filhas e Ivan estavam colidiu de frente com um caminhão em uma curva perigosa. A colisão não deixou chances. A noiva e o noivo morreram instantaneamente. Alice sobreviveu, mas estava em coma no hospital. Em vez de um casamento, os pais agora enfrentavam um funeral. Marina foi vestida com seu vestido de noiva e véu. O noivo foi enterrado próximo a ela, no mesmo terno que usaria no casamento. Os pais de Ivan tinham um filho mais velho, enquanto os pais de Marina ficaram apenas com a esperança de recuperação de Alice. Embora houvesse pouca esperança. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas sem resultado. Esgotaram todos os meios, não querendo desistir dessa jovem vida vibrante, mas não foi suficiente. O pai e a mãe, que eram idosos, mas ainda robustos, tornaram-se idosos decrépitos em um instante. O mundo para eles deixou de existir, perdeu todas as cores, estreitou-se ao quarto do hospital onde Alice estava deitada.
Todos os dias, visitavam-na no hospital, esperando por um milagre, e o fiel cachorro esperava ansiosamente o retorno deles. Mas, toda vez que entravam de coração pesado, Chico abaixava a cabeça em desapontamento, entendendo que não havia boas notícias. Ele mal comia e raramente saía de casa, preferindo ficar em casa, ocasionalmente choramingando em seu sono. Quieto, Chico, quieto, Sérgio o acalmava suavemente, acariciando a cabeça do cachorro. Sua dona vai voltar. Ela prometeu. Ela será curada e voltará. No entanto, a cada dia que passava, sua crença em milagres diminuía, e até os médicos haviam perdido a fé. Eles olhavam para os pais com simpatia, continuando a dizer que deveriam esperar e ter esperança, que o cérebro humano era muito complexo e tudo era possível. Mas estava claro para os pais de Alice, pelo olhar nos olhos deles, que talvez nem tudo fosse possível. Eles já estavam sendo preparados para o pior desfecho, mas como alguém pode estar preparado para isso? O pai e a mãe deprimidos chegavam ao hospital, olhando invejosos para outros visitantes que traziam sacolas de guloseimas. Era um sinal de esperança. Enquanto isso, sua filha era sustentada apenas por IVS, um testemunho de suas esperanças não realizadas. Dentro do quarto da filha, olhavam para seu corpo imóvel, ansiando por sua recuperação, incertos se isso aconteceria. Mesmo os médicos evitavam entrar no quarto, trocando apenas gestos simpáticos com os pais inconsoláveis no corredor. No entanto, um jovem médico se destacava, chamando a atenção de Claudiana. Ela sentiu que sua preocupação com sua filha ia além de suas obrigações profissionais. No entanto, Alice não era uma bela adormecida que poderia ser despertada por um beijo. O amor sozinho não poderia vencer essa batalha. Que casal bonito eles fariam, pensou a mãe enlutada. Um dia, ao entrar no quarto da filha, os pais encontraram um concílio de médicos, percebendo que o destino de sua filha estava em jogo. Ficaram parados junto à porta, pois suas vidas dependiam do resultado. Os médicos se viraram para encarar as duas figuras cinzentas, quase imperceptíveis, se não fossem pelos protetores de sapatos azuis brilhantes. Foi o jovem médico que se dirigiu a eles. Vamos ser francos. A condição de sua filha é crítica. A única opção que resta é tentar o medicamento experimental que mostrou promessas em testes, mas precisamos do seu consentimento. Vocês dão? Claudiana e Sérgio trocaram olhares. Um novo medicamento, um experimento, desesperados e desprovidos de esperança. Poderiam recusar uma oportunidade dessas? Levem seu tempo para considerar e depois me informem de sua decisão. Não há outras alternativas. Ninguém sabe o que mais fazer. Ela pode continuar existindo assim, mas essa não é a vida que vocês desejavam para sua filha. Além disso, os custos contínuos de cuidados serão substanciais, explicou o médico antes de partir com os outros. Sérgio e Claudiana ficaram sozinhos. Bem, o que podemos fazer? No final, haverá apenas um desfecho. Deixem que tentem, disse o pai. Entendo que não pode piorar ainda mais, sua esposa concordou. No entanto, estavam cientes do custo exorbitante dos tratamentos anteriores e do novo. Uma soma que não poderiam arcar. Haviam esgotado todas as suas economias e agora contemplavam vender o carro e a casa de campo. Começaram a procurar compradores, sabendo que o tempo era essencial. Não consideravam suas próprias acomodações, pois não tinham intenção de viver se sua segunda filha não sobrevivesse. Talvez agora Alice tivesse uma chance de vida, mesmo que permanecesse inválida. Sua existência seria uma bênção. Vamos, Sérgio, vamos concordar. Que escolha temos? Sim, o médico é jovem e pode não ter experiência, mas vejo sua preocupação genuína com Alice. Ele quer que ela se recupere tanto quanto nós. Já que não há outras opções. Você está certa, Claudiana.
Ela não pode suportar esse estado indefinidamente. Algo tem que mudar. Com a decisão tomada, visitaram o consultório do médico para comunicar seu acordo em prosseguir com o novo tratamento. Retornando para casa, aguardavam ansiosamente notícias do hospital, cientes de que o tratamento ainda não havia começado. Mas então, inesperadamente, Chico, aparentemente compreendendo sua situação, levantou a cabeça mais uma vez, seus olhos brilhando de esperança enquanto olhava para seus donos. Bem, Chico, suspirou Claudiana, acariciando o cachorro. Ou Alice voltará para nós, ou iremos para ela. Fique calmo, não se apresse. Ela disse, observando a apreensão e os choramingos do cachorro. É mais fácil com um cachorro. Provavelmente o colocarão para dormir quando os donos se forem. Quem iria querer um cachorro tão grande, mesmo acostumado com outras pessoas? Ou talvez ele apenas morra de tédio. Isso acontece com os cachorros também. Sim, ele era jovem, mas estava realmente à beira do abismo. Vá comer um pouco, ou Alice voltará e não o reconhecerá. Veja como você está magro e desleixado, assim como eu e seu pai. O cachorro, como se entendendo as palavras de Claudiana, foi para a cozinha. Ele realmente havia perdido muito peso depois do que aconteceu, e agora aparentemente decidiu que era necessário se arrumar um pouco para a chegada da dona. Sérgio e sua esposa não tinham comido muito e não tinham energia para cozinhar. Agora Claudiana decidiu preparar algo, caso contrário sua filha realmente melhoraria enquanto eles desmoronavam. É verdade que ainda não se sabia se Alice se recuperaria e qual seria o resultado mais favorável. E se ela permanecesse inválida, incapaz de cuidar de si mesma? Isso era algo que não haviam perguntado aos médicos. Mais tempo passou, e ficou claro que o tratamento não funcionou. Alice permaneceu na mesma condição. O Dr. Milton quase chorou ao contar-lhe sobre seu fracasso. Ele percebia que isso simplesmente matava os pais, que estavam tão esperançosos pela recuperação de sua filha. Claro, não era culpa dele que o tratamento não funcionasse. Ele mesmo esperava sinceramente que funcionasse. Mas agora tinha que dizer aos pais a pior parte. Como o tratamento não está funcionando e não há esperança, vocês deveriam pensar em desligar o suporte vital. Sinto muito, mas não há nem um pouco de esperança. A menina só está sofrendo ao permanecer nesse estado. Sérgio e Claudiana não tinham mais lágrimas nem palavras. Apenas assentiram, entendendo tudo. Era inútil torturar sua filha, não havia mais esperança. Deixá-la nesse estado, mesmo que houvesse dinheiro, era simplesmente cruel. Dr. Milton se desculpou e deixou o quarto, deixando os pais sozinhos com sua filha moribunda. Não tinham mais nada a dizer, apenas despedir-se de Alice. Bem, filha, você vê, tentamos e nada funcionou, disse Claudiana, pegando sua mão. Se Deus quiser, se você encontrar Marina lá, diga a ela que somos profundamente gratos a vocês duas pelos anos que estiveram conosco. Ela recuou, deixando Sérgio se despedir da filha. Ele também se aproximou e pegou a palma de Alice em suas mãos. Não teve tempo de dizer nada. Do corredor veio um grito e latidos de cachorro muito familiares, além do som de patas pesadas. Era Chico, assustando médicos, pacientes e visitantes. Ele rompeu no hospital e correu para o andar certo como um raio branco. Por um milagre, encontrou o quarto certo e entrou nele, gemendo abafado. Correu até a cama, colocou as patas sobre ela e começou a lamber o rosto de Alice. O que é isso, Chico? Como você conseguiu entrar aqui? Sérgio disse em choque. De fato, como o cachorro conseguiu encontrar a clínica onde nunca esteve, especialmente porque sua casa estava a pelo menos 10 quilômetros de distância? Mas ele encontrou, veio correndo e correu para sua dona. O Dr. Milton entrou no quarto. De quem é esse cachorro? Como ele entrou aqui?
Perguntou estritamente. É o cachorro de Alice, explicou Claudiana. Ele a amava muito. Deixe-o se despedir também. Honestamente, não o trouxemos. Não sei como ele encontrou o caminho. O médico assentiu e saiu da sala. De fato, era necessário deixar o cachorro se despedir, e dificilmente seria possível alguém tirar um animal tão grande que estava em tal estado de excitação. Ao sair do quarto, ele se encostou na parede, contemplando a perda de uma menina tão maravilhosa. De repente, ouviu o som de sensores indicando que a paciente estava recuperando a consciência. Era um milagre. Alice abriu os olhos e seu olhar era bastante significativo. A primeira coisa que viu foi o rosto do cachorro. Com o chiado vindo de sua garganta seca, ela sussurrou: Chico. Ela reconheceu sua mãe e seu pai, embora inicialmente não tivesse memória de por que estava no hospital. Os dias passaram, e Alice começou a se recuperar lentamente. Sua inteligência estava intacta, e seus músculos não haviam atrofiado muito. Mais tarde, sua mãe perguntou se Alice havia ouvido ela e seu pai falando enquanto estava inconsciente. Alice disse que não havia ouvido nada, apenas o latido do cachorro. Parecia que Chico havia de alguma forma chamado sua dona, e ela respondeu ao chamado. A recuperação de Alice progrediu, e logo ela foi liberada para casa, embora ainda precisasse visitar o centro de reabilitação por algum tempo. Mas não era difícil, especialmente porque ela sempre tinha o Dr. Milton ao seu lado, que a princípio a visitava como se fosse seu dever, mas eventualmente confessou que tinha outros sentimentos por ela. Alice, que há muito sonhava com um verdadeiro amor, aceitou prontamente suas investidas. Além disso, precisava de um guia, e com o Dr. Milton não era difícil ir ao cemitério ou passear com Chico. Quanto ao cachorro, ele parecia perceber que sua dona estava mais fraca do que antes, mas estava tão feliz em poder correr e caminhar novamente que era impossível acompanhá-lo. Claudiana e Sérgio também eram gratos a Deus pela recuperação de Alice. Estavam encantados ao saber que Alice e Dr. Milton estavam considerando o casamento. Tudo isso era um verdadeiro raio de esperança em suas vidas devastadas. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.